Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Karina, apaixonada por arte journal e papelaria, e hoje, nesse Fazendo Arte com bate-papo, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que eu não sei se vocês têm essa mesma definição que eu, mas que é sobre o retrô e o vintage. E aí, vocês sabem o que que é um, o que que é outro? Vocês acham que é a mesma coisa? Bom, eu tenho uma ideia, assim, eu sei separar bem os dois, assim, sabe? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos ver. Sem enrolação, já vamos abrir aqui a Art Journal. A Art Journal não, né? O caderno. Eu fiz já aqui uma pré-colagem, né? Porque como eu tô sem cola em fita, eu usei a cola branca mesmo pra fazer isso aqui. Aqui é a fita dupla face, mas aqui é a cola branca. Então eu deixei fechadinho um tempo já para a cola fazer o efeito dela. Então qual é a minha ideia? Como eu tenho uma definição bem separada dos dois estilos, quero fazer, e esse caderno a gente faz 2 páginas, né? Então eu quero fazer essa página pro retrô e essa pro vintage. E eu queria ver com vocês o que vocês acham, se vocês têm essa mesma definição que eu. Lembrando que não estou ensinando nada, nem dizendo que isso é o certo. É uma definição que eu tenho com base no pouco que eu pesquisei na época de decoração, como no vídeo anterior. Eu gosto muito de decoração há mais tempo, muito mais tempo. E na decoração, essas duas definições, elas são separadas. E eu vejo isso na Art Journal também, eu vejo isso nas imagens, de um modo geral, né, dos dois estilos. Então, é baseado nisso, nessa convicção que eu tenho. Se você tem outra ou não tem nenhuma, para você é tudo a mesma coisa, tá tudo bem, tá? Então, é só uma reflexão mesmo, do que é um, do que é outro, né, e o que eu vejo, a forma que eu vejo cada um. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no canal, tá? E comentem, comentário ajuda bastante. E vamos compartilhar, né, para a Art Journal chegar a mais pessoas e fazer bem a mais pessoas também. Então, eu vou colocar aqui essa primeira parte que eu já separei os adesivos. Eu tô colocando mais no tema café, então ele vai ficar assim nesse tom meio marrom, que para mim é um tom que define os dois estilos, né? É uma cor que é usada muito nos dois estilos, tanto no retrô quanto no vintage. Na decoração, eu vejo que na moda também parece que é assim. O retrô, ele remete a... vamos dizer assim, na decoração, o retrô, ele remete aos móveis que tem o estilo baseado no estilo do passado, porém eles foram fabricados agora. Ou seja, né, eles são apenas inspirados no passado, né? E geralmente da década, sei lá, de 50 para cá, mais ou menos, né? E exemplo, né, essas cadeiras, esses móveis de perna palito que você vê muito hoje em dia. Quer dizer, não sei se ainda tá no auge assim da moda, né? Mas na época que eu pesquisava bastante sobre decoração, tanto que eu tenho aqui cadeiras de perna palito. Elas são fabricadas hoje, são modernas, porém elas são inspiradas nas cadeiras, nos móveis antigos, né? Mais ou menos o que? Década de 60, década de 70. E a gente tem hoje em dia também alguns eletrodomésticos que são coloridos, né? De cor mais forte, de vermelho, rosa, e que são super inspirados nos anos 80, que a gente tinha, né? Que a nossa casa, quem é dessa época, tinha muitos móveis e eletrodomésticos assim, coloridos também. Eu lembro que a minha cozinha era toda vermelha, gente. Fogão vermelho, geladeira vermelha, mesa vermelha, armário de ferro vermelho, era tudo vermelho. E hoje em dia você vê algumas coisas, né, específicas assim de eletrodomésticos e de determinadas marcas, assim, nesse estilo, né, de cor viva, de vermelho, que remete muito, muito mesmo a essa época, de anos 80. E o retrô, ele é muito vivo, né, na decoração. Então, um disco de vinil na parede, como decoração, os quadros, Marilyn Monroe, que é a coisa mais retrô que a Marilyn Monroe,
Ela é muito retrô. Aquela atriz também, que é do filme Bonequinha de Luxo, inclusive eu tenho aqui o quadro dela. Essa mocinha aqui, ó, ela é um símbolo da decoração retrô. Até porque o filme dela, né, virou esse símbolo também. Então, você tem, assim, coisas muito marcantes, né? E eu vejo que a arte journal também não é diferente. As pin-ups, né? Aquelas mulheres lindas, modelos das folhinhas de calendário da década de 50, se não me engano é 50, 40, 50, me corrijam se eu estiver errada. Elas são maravilhosas, eu amo pin-ups, tô procurando adesivos de pin-ups, e elas são super retrô. Então o retrô ele é muito marcante nisso, sabe? Na art journal, nos papéis da art journal, eu também vejo isso de uma forma assim muito diferente do vintage. O retrô, ele é isso aqui, essas tonalidades de cores mais fortes, e tem alguns casos também, assim, essas cores apagadas que remetem, né, à folha velha, à folha antiga. Esses desenhos, assim, pessoas, assim, sempre com, não sei, um estilo meio exagerado. Esses desenhos, eles são muito retrô, gente. Esse aqui, por exemplo, eu tenho um bloquinho, esse bloquinho aqui, pra mim ele é todo retrô. Ele é mais voltado para comidinhas, né, mas tem algumas outras imagens também. Mas você vê, ó, o estilo das pessoas, as roupas, é uma coisa meio década de 50, né, 60, ó, década de 40. Eu acho que o retrô ele é mais do 40 pra cá, meio que isso. Ó, isso pra mim é todinho retrô, imita a capa de revista. Ó, o retrô ele mexe muito com essas coisas de comida, de rótulos. Por exemplo, a lojinha Zen Coffee da Fabi, pra mim é mais retrô do que vintage o que ela trabalha lá. Então, a lojinha da Fabi pra mim já lembra o estilo retrô, porque ela trabalha muito com essas imagens mais retrô. Eu não sei se ela tem essa definição que eu tenho, mas pra mim soa como retrô a lojinha dela. Claro que tem uma coisa ou outra vintage, mas a pegada dela é mais essa. E é uma pegada que eu amo muito também. Já o vintage, o que é a minha definição de vintage? O vintage, pra mim, ele remete a algo mais delicado, mais, sei lá, um estilo mais romântico, mais delicado. Ele remete ao provençal, sabe? Muito essas molduras aqui. Estilo provençal, ele é todinho nessa delicadeza, pra mim é todinho vintage. Na decoração, o vintage, ele significa o quê? Os móveis que são daquela época. Por exemplo, aquela cristaleira bem antigona que a sua vovó tem lá ainda, preservada na sala ou na cozinha dela, que é da época dela. Aquela cristaleira, ela é vintage, né? Porque ela é daquela época. Ela é um móvel original daquela época. Ela não foi refeita agora, inspirada só no modelo daquela época. Aquela madeira é a madeira daquela época. Então, o vintage na decoração, ele é muito isso, né? A madeira desgastada, as cores mais apagadas, até em tons pastéis. Mas ele também pode ter cores escuras, porque ele tem estilos que são muito marcados, como esse estilo de curvas de provençal, de flores, de delicadeza. Enfim, na arte journal não é diferente, né? O estilo, o desenho, né? Na arte journal você tem todos esses estilos, né? Esses detalhes marcantes do vintage muito fortes nos papéis e nos adesivos da arte journal. Esse aqui mesmo, olha esses detalhes de flores, né? Além do papel remeter a um papel antigo, é totalmente vintage. Essa delicadeza, sabe? O vintage, ele é delicado. Eu vejo assim, dessa forma. E essa colagem aqui, eu vou fazer ela no estilo mais vintage, mais delicadinho. Só tô lembrando como que eu tinha colocado, porque eu tinha idealizado de um jeito e agora eu não tô lembrando mais. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, então eu já dei uma adiantada aqui, porque eu queria ver exatamente como que ia ficar,
para colocar no lugar certo, porque conversando às vezes eu me atrapalho. Então, o vintage, para mim, ele remete a uma década bem mais antiga do que o retrô. Digamos que o retrô seja a partir da década de 40, de 50, o vintage é bem antes disso. Ou melhor, a partir daí para baixo, né? Era vitoriana. Então a gente percebe que o vintage ele mexe com imagens, né? Falando aqui do papel, né? Da arte de orno, da papelaria, ele remete assim a imagens muito mais antigas, né? E todas com esse ar mais assim romântico, mais delicado. As mulheres vintage, elas são no estilo mais vitoriana, né? Vestido, aquela coisa. E as mulheres no estilo retrô, elas sempre lembram mais pin-ups, né? O estilo de roupa, as expressões, elas são sempre num estilo mais ousado, mais brincalhão, mais divertido. E as mulheres vintage, elas são no estilo sempre mais românticas, mais sérias, assim, né, com ar mais de romantismo mesmo, de delicadeza. Isso eu tô dizendo nos adesivos, tá? Nos itens que a gente usa aqui na arte de orno mesmo. E também tem mulheres de desenhos, de adesivos que são vintage, mas não são exatamente da era vitoriana. Porém, o que acontece? Você vê de cara que são vintage, porque elas estão sempre com flores, elas estão sempre nesse mesmo estilo, romântica, delicada, com flores, que é vintage também. Então, o vintage tem várias vertentes aqui dentro da papelaria. Então, eu consigo sempre separar, sabe? Para mim, os dois são muito, muito separados. Eu nunca fiz uma colagem juntando, né? Mas, ou fiz, eu não lembro, não sei. Mas talvez eu faça assim, juntando um pouco os dois. Mas eu acho que eles falam línguas diferentes, assim, né? E agora o adesivo não cabe mais. Ai, 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 ai. Esse adesivo aqui, por exemplo, né? Ele remete a uma época muito antiga. Então, pra mim, ele é totalmente vintage. Diferente desse aqui, por exemplo, que pra mim ele remete, sei lá, nos 70, uma coisa assim. Então, pra mim, esse aqui é retrô. E o estilo da mulher também, ó. É aquela mesma pegada de anos 70, aquela coisa mais de expressões exageradas ou divertido, né? Aqui ela tá com um cigarro pegando fogo no cabelo, um negócio meio louco, mas aqui com a jarra de café. Enfim, o retrô ele tem muito essa pegada divertida e exagerada, né? Mas ele não deixa de ser bonito da mesma forma. Ó, aí como sempre, eu testando, eu vejo de um jeito e na hora que eu vou colocar, eu vejo de outro. Eu não queria cortar, que eu acho tão bonito esse adesivo, então eu já não sei se eu vou conseguir usar ele. O espaço aqui é bem pequeno. Eu tinha colocado esse craft aqui, que a minha intenção é colocar esse adesivo de passarinho, que eu acho muito vintage, e também colocar esse relógio aqui, que eu acho muito vintage. Eu acho que eu vou pôr primeiro o relógio para garantir, porque eu já não sei se o adesivo do passarinho vai caber. Aí, olha só que interessante. Esse relógio aqui, como ele é muito transparente, então eu coloquei esse craft porque a folha de baixo ela tem desenhinhos, né? Esse relógio aqui, pra mim, ele é totalmente vintage. Inclusive tem a Torre Eiffel. Pra mim, tudo que tem em Paris, Torre Eiffel, remete a total vintage. Já esse relógio aqui, pra mim, ele é totalmente retrô, porque ele é um relógio que remete a anos 70, anos 80, né? E a cor, vermelhão, né? Marcante. Então, pra mim, isso aqui é um relógio retrô e esse aqui, pra mim, é um relógio vintage. Essa mulher aqui, ó, pra mim, ela é retrô. O cabelo, o estilo do cabelo, né? Esse cabelo aqui é o que? Anos 70 também? Não sei direito, mas remete mais ou menos a essa época.
Inclusive eu usarei ela, porque eu sempre olhei pra ela e ficava pensando onde que eu vou usar essa mulher. Não sei se vai ter muito a ver, vai parecer que ela tá saindo de dentro do café, né? Então acho que eu vou colocar ela aqui pra não ficar tão estranho. Vou usar ela aqui, ó. Se eu colocar ela aqui vai parecer que ela tá saindo de dentro do café, vai ficar estranho. Aí eu vou ver o que eu vou pôr aqui. Talvez o relógio, mas parece que o relógio também tá em cima do café. Mas tudo que eu colocar vai parecer que tá em cima do café, né? Então, sei lá, vou ver uma frase, alguma coisa. E aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer, porque esse passarinho aqui não vai caber. O espaço tá muito curto, então eu separei um plano B aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Ai, gente, é tudo grande, meu Deus do céu. Tudo grande. Eu vou ter que apelar pro meu outro adesivo. Um desses aqui, dá pra colocar aqui, deixa eu ver. Os cogumelozinhos. Olha. Muito vintage. Esse tipo de escrita, ó. É muito vintage, não tem como. Então, vintage, ele é muito isso, sabe? Ele remete muito a essa delicadeza. E ele, na Art Journal, na decoração da Art Journal, ele não tem muito padrão de cor, ele pode ser de qualquer cor. O que eu vejo é a diferença dele tá realmente nesses detalhes, né? Nesse estilo aqui, nesses detalhes. Exemplo, lá na Shein tem uma cartela de adesivos de muito vintage que são todos pretos, tipo um estilo dark, que eu tô louca pra comprar, ainda vou comprar aqueles adesivos, são muito lindos e são todos nesse estilo mais dark, todos em preto, porém eles são muito vintage, porque eles são todos nessa pegada de provençal, de flores, de delicadeza, embora seja da cor preta, eles são muito delicados. Então, na decoração aqui, o que importa é o estilo desses detalhes, né? Que são bem marcantes e não necessariamente a paleta de cores. Embora ela seja também bem, como se diz, ela seja também bem tradicional, né? Ai, gente, eu amei tanto esse adesivo, mas não vai caber. Vou ter que achar outro pra colocar aqui. Mudança de planos. E também vou ter que achar um outro pra colocar aqui. Queria pôr o reloginho só pra ficar essa diferença, né? Do vintage com do relógio retrô. Mas eu acho que vai ficar estranho se eu colocar ele aqui. A máquina de escrever, adesivo de máquina de escrever. Ah, detalhe. Adesivo de máquina de escrever. Eu já vi nos dois estilos. Eu já vi no estilo retrô e eu já vi no estilo vintage. Você consegue colocar das duas formas. Então, é bem interessante. Mas tem gente, eu acredito que tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. E tudo bem também, né? Tudo bem também. Só que eu já tenho essa definição assim na minha cabeça. Eu não consigo. Então vocês sempre vão me ver falando, ah, esse aqui é o vintage ou esse aqui é o retrô. Porque eu não consigo ver os dois da mesma forma. Para mim, eles são separados. Eles têm a ver um com o outro, mas são separados. E eu amo os dois, eu acho os dois muito lindos. Eu vou colocar uns dizerezinhos aqui. É bom que esses dizeres aqui, eles são quebra-galho, olha, absurdo. Então, gente, eu vou colocar aqui essa borboleta de um kit que eu tenho, totalmente vintage, dessas borboletas. Não sei se ela vai ficar meio apagada por ser da mesma cor, vamos ver. Não, não vai não, até que vai destacar bem. Ainda tá escrito Paris aqui. E aqui do lado, eu vou colocar, vou ver se vai dar certo de colocar essa flor amarela ou essa. Porque aqui a gente tá lidando com essa paleta, né? Inclusive, essa flor é parecida com essa, mas acho que essa é um girassol. Essa aqui não chega a ser girassol. Eu até tenho um girassol aqui, só que ele é muito grande. Então, ele não vai caber aqui.
Essa aqui deu certinho. Ela é dos meus kits de imagens aleatórias e diversas e de diversos tamanhos da Shein, ó. Ali eu acho tudo, é incrível. Esse café, que coisa mais linda, com livros. Que lindo, né? Tô apaixonada por café com livros. Bom, então esse aqui foi o resultado. Eu fiz meio que, né, bem poluído, mas a intenção foi essa mesmo. Eu quis colocar vários elementos aqui que remetem aos dois estilos que eu tenho separados na minha cabeça, na minha convicção. E para mim, esse aqui é um estilo totalmente retrô e esse aqui é um estilo totalmente vintage. Então, olha, eles são diferentes, gente, não tem jeito. Olha aqui, a cor, é tudo diferente. Aqui a delicadeza, o provençal, as flores, é tudo colocado de uma forma assim muito diferente. Um relógio vintage, um relógio retrô. Eles se baseiam em épocas, né, diferentes. Então, cada um tem o seu estilo. Eu gosto muito dos dois. E eu queria saber de vocês, qual é o predileto de vocês? Vocês gostam mais do vintage ou vocês gostam mais desse estilo retrô? O mais usado na arte journal, assim, mais padrão, é o vintage, né? Mas com retrô também a gente vê de vez em quando algumas coisas diferentes. E aí, me fala, ou vocês preferem misturar tudo, ou para vocês não tem diferença nenhuma, é tudo vintage e é tudo retrô e tá tudo bem. Me fala aí qual é a opinião de vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá? Eu tô tendo mais visualizações nos meus vídeos do que inscritos. Então, gente, vamos se inscrever, vai? Então, eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada por estar comigo em mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Beijão.